Boa noite. Eu sou um professor e um palestrante do século XXI. Então, eu estou acostumado a lidar com dispersão. Como eu sou professor de comunicação e eu utilizo muitos recursos cênicos e sonoros, eu preciso que vocês me vejam, prestem atenção quando eu fizer gestos. Porque você vai lembrar da minha palestra a partir dos meus gestos. Ok? Então, você vai estar assim e eu vou fazer assim, ó. Pessoal, olha aqui para mim. Quando eu fizer assim, você olha para mim só nesse momento. Eu faço o gesto e você volta para cá. Ok? Então, olha aqui para mim. Nós vamos ter que nos entender. A gente vai ter que se entender. Eu falo sobre gerações. Aqui, você que está vendo no online, né, ou está vendo isso gravado, não sabe, mas eu estou vendo gente de todas as gerações aqui na minha frente. Olha aqui para mim. No século XX, olha. Aquela pessoa, olha aqui. No século XX era vertical. Estrutura vertical, jeitão vertical, agenda vertical. Gosto muito da palavra agenda. Olha aqui a agenda do século XX, manda quem pode, obedece quem tem juízo a quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Atenção, olha aqui para mim. No século XX, antes da internet, a gente comia pela mão dos mais velhos. A gente aprendia tudo com os mais velhos. Dentro de casa, na sala de aula, no ambiente profissional. Outra coisa, olha aqui para mim. No século XX, na base da pirâmide, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade. Aí veio a internet. Você já deve ter visto aqueles filmes de ficção científica próxima, não assim 2500, 2045, tipo Minority Report, Matrix. Olha aqui para mim. Nesses filmes o cara faz assim, tipo Loft. Ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. O que a internet fez com a humanidade há 30 anos, e vem fazendo, foi um grande T-Loft na história da humanidade. Por quê? Olha aqui para mim. A internet mudou o eixo e trouxe infinitas novas fontes de informação, em geral mais interessantes e divertidas do que ficar prestando atenção em gente mais velha que muitas vezes não mudava o jeito de ser, pensar e agir e não adequava a linguagem aos jovens. Não estou dizendo que uma época foi melhor que a outra, não sou saudosista, pelo contrário, eu só quero mostrar para vocês como mudou. Porque se sempre valeu e continua valendo, informação / conhecimento é sinal de poder, onde estava o poder do século XX? Olha aqui para mim, concentrado na mão de gente mais velha, dentro de casa, na sala de aula, no ambiente profissional. A internet faz assim, ó, aqui para mim, ela muda o eixo do poder. E aí hoje a gente tem jovem, mas tem jovem velho. Vocês não conhecem jovem velho? Tem coisa mais triste que um jovem velho, porque jovem no século XX rompia padrões, né? Chutava balde, questionava tudo. E agora tem jovem que diz assim, mas já me deu o sistema? Já me deu a minha sala? Já me deu a minha chefia? E eu digo assim, meu Deus, uma pessoa de 30 anos que já reclama de tudo, eu estou estudando isso agora, ela vai viver 115, 120 anos. E a pessoa já é chata agora. Quem vai aguentar esta mala mais 70, 80, 90 anos? Então eu gosto muito de dizer, somos adultos inéditos. Somos adultos inéditos por quê? Porque vamos passar de 100 anos de idade inteiraços. Nós vamos viver mais de 30, 35 anos a mais que a média de nossos avós. Então nós somos inéditos porque seremos expostos a um volume de mudanças, a uma complexidade de mudanças e principalmente a uma velocidade de mudanças para os quais não fomos preparados. Então a gente não vai mais pensar eu vou morrer com 80, como o pessoal de 40 anos pensou. Porque eu que tenho 60, quando eu tinha 20, eu achava que ia morrer com 60. E eu agora estou começando uma vida nova. Então eu vou morrer com 111. Por quê? Porque sim. Mas a gente tem... Eu gosto de mostrar assim, a gente está vivendo há muito tempo com um pé ainda, ó, aqui, ó, um pé no século XX, mas já com 2 pés no século XXI. Eu adoro provocar o pessoal de exatas, porque é um pé no século XX, assim, que a gente não saiu completo. Mas já está com os 2 pés no século XXI, eu posso falar isso porque eu sou de humanas. Então,
A maioria de nós aqui foi educado com a maneira de ser, pensar e agir no século XX, mas se adequa a uma nova agenda. Sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento, cooperação. Eu falo isso há 20 anos. É que tem uma geração inteira que veio ao mundo assim, ó, olha aqui para mim, veio ao mundo assim, ó, olhando não para a autoridade de baixo para cima. E quando meu filho nasceu em 2002, uma pedagoga me disse, para ter mais eficácia, falando para o seu filho, se abaixe e olhe no olho dele. Quando ela disse isso, olha aqui para mim, eu fiz essa teoria. Mudou o eixo do pedôfilo. Faz mais de 20 anos que eu falo isso. Porque veio aí a primeira geração Z, que não teme a autoridade. E faz 15, 12, 17 anos que eu digo, tá? Eles vão ser diferentes na sala de aula, vão ser diferentes dentro de casa e vão ser uma tormenta no ambiente de trabalho. E aí, agora descobriram que a geração Z questiona a liderança, quer equilibrar vida e trabalho, e eu só levanto aquela placa que eu não tenho aqui. Eu já sabia, eu avisei. Então, nós estamos nesse momento, sob o efeito ainda um pouco do século XX, mas já vivendo com os dois pés do século XXI. Quem é que a gente conhece que é semelhante, que vive duas eras simultaneamente? Adolescente. Adolescente, ó, não é mais criança, mas é da fase criancice. Ó, e já não, ainda não é adulto, mas já tem posturas mais de adulto que a gente. O pobre do adolescente vive alternando duas eras simultaneamente, mas nós também, nós viemos do século XX e estamos aqui já, né, vivendo do século XXI. Então eu gosto muito de dizer que nós estamos na adolescência do futuro. É por isso que está tudo tão complexo e complicado, como é complexa a vida do adolescente. Mas eu sou um otimista, tá? Vai passar. Essa época vai passar. Daqui uns 10, 15 anos, o que é 10, 15 anos? Porque vai morrer com 110, 120 anos. Daqui uns 10, 15 anos, tibloftmente falando, nós estaremos numa outra era, não mais com celular no bolso. Nós vamos falar assim, vai ter um pedaço na ilha, nós vamos fazer assim no computador, vup, vup, vup. Nós já vamos ter nanorobôs da corrente sanguínea corrigindo coisas sem precisar abrir, já avisando coisas que a gente... Por isso que a gente vai a 110 anos. Mas esse período, de agora até lá, sei lá, 2040 e poucos, vai ser chato. Porque tem muita gente com postura de século XX, muita gente com postura de século XXI se degladiando. Eu acho até que essa polarização política, que não é o objetivo dessa palestra, é fruto dessa coisa da gente não se entender. Mas a gente está vivendo hoje, talvez, um choque de gerações, é sobre isso que eu mais falo, um choque de gerações semelhante ao que teve quando surgiu a era hippie. Eu não participei ativamente, mas eu com 10, 12 anos, tinha primos mais velhos, com 17, 18, que estavam vivendo aquela era hippie, então eu me vestia como hippie. Eu falava gíria de hippie, tá? E o choque que tinha, comportamental, de vestimenta, de proposta capilar, como eu gosto de falar, e até com bandeiras tipo amor livre, é muito semelhante hoje, como cabeça raspada de um lado, cabelo roxo, tipo assim, tá ligado? Tipo, se pá, tipo assim, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe, tá ligado? A maioria sabe. Se pá, não, né? Se pá, vocês querem que eu conte o que é se pá? Se pá é conquanto, não obstante, entretanto, por outro lado, ainda que, todavia e principalmente talvez. Mas olha só, a gente também falava sacou, mora, bicho, cara, sacou, mora, bicho, cara. Tinha uns cabelões, ouvia umas músicas que os velhos diziam assim, ai meu Deus, desliga. E era Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Era quem Get No Satisfaction. Que música vulgar, porque o cara dizia, não me satisfaço nem com meninos, nem com meninas. I can get no satisfaction. E agora a gente, quando começa a reclamar que as músicas dos jovens são muito pesadas e são todas iguais, é sinal de que a gente está vendo. E esse choque de gerações sempre existiu. Só que a gente agora vai ter que se entender por um motivo muito simples. Uma pessoa com 50 a 40, 50 anos, ela estava em fim de carreira. E diante de uma mudança cabeluda, gerencial, tecnológica ou até de comportamento, ela fazia assim, ó, aqui para mim, blá, 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 não quero saber. Por quê? Protegiam os velhos das grandes mudanças. Porque
Inclusive, é a razão pela qual a gente tinha a maior paciência e aguentava os velhos do século XX. A gente aguentava os velhos do século XX porque eles não duravam. Eles morriam cedo. Mas nós não vamos morrer tão fácil. Nós não vamos morrer tão cedo. Nós vamos durar. Então nós, hoje, né, tibosticamente falando, aqui no século XXI, não podemos fazer como um velho do século XX fazia blá, 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 blá. Nós vamos ter que entender o que está acontecendo. Então a minha definição de mudança, que eu falo muito sobre mudança nas palestras, é o seguinte: mudar hoje não significa gostar do que está acontecendo. Mudar hoje é fazer um esforço para entender o que está acontecendo, para ver se consegue aceitar. Quando a gente aceita, a gente muda um pouco. Mas quando a gente não aceita, não adianta. Não adianta, a pessoa não vai mudar. Só que, agora vamos falar da questão do trabalho. E também dentro da família. No ambiente de trabalho, em 2035, vão ser 7 ou talvez 8 gerações trabalhando juntas. E atenção, não necessariamente quem vai comandar, lá no século XX, quem comandava é quem demorava mais tempo para subir, antiguidade é posto. Agora aqui no século XXI, quem vai comandar, porque não é mandar, no século XX mandava de cima para baixo, no século XXI uma pessoa comanda, ela precisa do grupo para tocar o negócio. Pode ser que a terceira pessoa mais jovem dessas 7 ou 8 gerações trabalhando juntas é que comande. Então a gente vai ter que se entender. A minha pregação agora é: a gente vai ter que se entender, a gente vai ter que se entender. E tem uma coisa que a gente tem que começar a parar de fazer. Os velhos, velho é acima de 40, não é depreciativo, tá? O problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado. Inclusive, a gente se diferenciava por idade do século XX, porque jovem era jovem e velho era velho. Agora, no século XXI, tem jovem, velho, que é horrível, né? Velho, jovem, porque tem uns velhos que estão se mexendo. Por quê? Porque a gente vai durar. Eu posso começar uma carreira nova agora. Eu estou mergulhado em estudar inteligência artificial, por quê? Porque a inteligência artificial depende de prompt. Prompt é aquele comando, aquela pergunta. O melhor prompt é aquele que tem mais riqueza vocabular, que tem mais repertório. Peraí, quem tem mais repertório é quem leu mais e vê mais. Então, pensando que, opa, a inteligência artificial foi feita para gente mais velha. Então, eu digo, eu vou ser aquele papel que a Fernanda Montenegro fez em Central do Brasil, que escrevia cartas para analfabetos. Eu vou ser escrevador de prompt. Eu tenho uma vida longa. Mas assim, a gente tem que parar agora, os mais velhos dizerem dos jovens, esses jovens não têm comprometimento, não têm garra. Pô, eu com 20, a minha expectativa de vida era morrer com 65. Uma pessoa com 20 hoje vai morrer daqui a um século. Então a gente não pode dizer, eu na sua idade, óbvio que não. Porque eu na idade dele tinha 4 canais da TV aberta, passava um carro por turno na rua. E não tinha telas para dispersar. Tá motivacional essa palestra? E aí, como é que eu quero terminar aqui? Porque eu tenho mais 1 minuto e meio. Os jovens têm que parar de dizer que a gente não sabe nada, que a gente é burro. Só porque a gente não sabe mandar uma foto pelo WhatsApp. Mas olha aqui, se existe o WhatsApp, existe internet e existe o smartphone, foi a minha geração que fez. Então, todas as gerações têm coisas boas, umas para ensinar para as outras. E talvez esta época que a gente esteja vivendo, em função de infinitas novas fontes de informação, nunca houve tanto conteúdo que jovens podem ensinar para mais velhos. A gente tem que abrir a cabeça, mas aqui vai um alerta. Se há esse choque de gerações, quem tem que iniciar a discussão, a aproximação? Quem é mais velho, mais experiente, mais vivido, mais maduro. Mas espera aí, quando eu era jovem, os velhos não faziam isso. Mas é que eu vou terminar a palestra dizendo o meu mantra, que eu falo há 20 anos. Mas o mundo mudou. E mudou bem na minha vez. Porque quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava para os adultos, que se serviam primeiro. E agora que eu sou adulto, né, velho, no século XXI, o melhor bife passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Sabe? Então, o mundo mudou bem na minha vez. E jovens vão ter que ouvir as histórias dos mais velhos com interesse. Os mais velhos vão passar a usar mais a linguagem dos jovens para se aproximar. E para terminar a minha palestra, exatamente no tempo, a gente vai ter que se entender.